Olá, meninas! Mais um podcast do projeto Por Elas, para Elas. E hoje estamos aqui com uma das nossas psicólogas que faz atendimento no projeto, na Faculdade Cesutti, para as vítimas de violência doméstica, totalmente sem custo algum para essas vítimas. E hoje a gente vai ter um bate-papo com a Isabela Prado. Prazer, Patrícia, muito bom estar aqui novamente. Como a Patrícia já falou, faço atendimento lá no projeto, mas também atuo, né, na clínica particular, ali no Centro Clínico Midra, com adolescentes, adultos, casais e famílias, na abordagem terapia cognitivo-comportamental e na terapia sistêmica familiar. Se caso alguém quiser ir no particular com vocês, qual o número que elas podem entrar em contato? Pode entrar no meu mesmo, é o 62-998-38-9472. E aí eu encaminho o contato da secretária. Ok. Isa, vamos começar nas perguntinhas? Vamos lá. Então tá. Quais os principais impactos psicológicos que as vítimas de violência doméstica apresentam? São inúmeros impactos, Patrícia, desde mais graves, como o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, ansiedade e depressão, como também isolamento social, perda da identidade, baixa autoestima. Então, são alguns impactos que a gente observa em mulheres vítimas aí de violência doméstica. E quais são esses sintomas desse estresse pós-traumático? Então, o estresse pós-traumático é um transtorno, né, ali de acordo com o DSM. A gente observa o quê? Uma condição em que a vítima fica em estado de alerta, né, ela, a partir de flashbacks do trauma, ela começa a vivenciar isso, pesadelos, pensamentos intrusivos, né, catastróficos também, de que sempre algo ruim pode acontecer com ela. Então, assim, são alguns dos sintomas que acontecem ali com a vítima, onde ela fica essa hiperalerta, né, que a gente fala, esse medo constante de que alguma coisa pode acontecer com ela. Você já viu falar no transtorno de estresse pós-traumático em pessoas que vêm de guerra, né, soldados de guerra? Sim. Mais ou menos são esses sintomas que a gente observa, porque é um trauma, né, que é gerado ali. Claro que tem os seus agravamentos, tem os seus níveis, né, de grau e intensidade, mas é mais ou menos isso que a gente observa em vítimas também de violência, porque não deixa de ser um trauma. Isso. E de que maneira a violência doméstica contribui para a desvalorização e a baixa autoestima dessa mulher? Infelizmente, a baixa autoestima é algo, assim, muito recorrente, né, não tem como a gente falar em violência doméstica sem observar a estima dessa mulher, como ela está, né, de forma mentalmente falando, como ela se vê. E a baixa autoestima, ela vem aí dentro da violência a partir de que, quando o agressor, ele começa a desferir palavras, né, contra ela, seja xingamentos, sempre diminuindo a estima dela, né, sempre fazendo com que ela se sinta desvalorizada. Então, é mais ou menos nesse sentido que o abusador, ele age. Então, quando a gente acha que, porque xingou de burra, me xinga de incompetente, isso não afeta, isso afeta muito. E cada vez mais, conforme isso vai se tornando mais frequente, mais a vítima se vê mesmo diminuída. Daquela forma que ela está sendo... Sim, ela acredita nisso, ela passa a acreditar. Tem que ter um psicológico muito forte para não deixar isso, para você blindar isso, né, Isa? Sim. E assim, o que essa vítima, ela pode fazer para se blindar? Tem alguma coisa, Isa, que ela pode ser feito? Patrícia, é uma pergunta complexa, porque dentro da relação, né, e eu acho que nós vai adquirindo aí essa consciência do que eu permito ou não, né, que eu deixo ali me afetar ou não. Só que muitas mulheres, elas já são muito vulneráveis, elas já vêm aí de famílias onde a violência, onde famílias desestruturadas, né, é algo comum, né, para ela é algo familiar.
Então, quando a gente fala de se blindar, é mais difícil quando existe essa vulnerabilidade. Quando a mulher ela já tem em sua história aspectos de violência, é mais difícil ela conseguir sair e se blindar. Mas, claro, sempre a gente inclui aí um acompanhamento de perto, né, uma rede de apoio, para que ela consiga enxergar e perceber que realmente isso é um abuso. Ela falar, né, Isa, ela pôr pra fora. Sim. É sempre aquela frase que eu acho que eu falo em todo podcast, o silêncio mata, né, ele mata a vítima ou por dentro, né, Sim. ou ele mata a vítima daquela forma. Sim, infelizmente. Né, que a gente sabe. E como porque é uma manipulação, né, que o agressor vai fazendo em cima dessa vítima. De que maneira que a violência doméstica, como a manipulação emocional do agressor pode distorcer a autopercepção da vítima? É aquilo que a gente falou quando fala de baixa autoestima, né? A mulher tá tão inerte ali na violência e o abusador sempre ali diminuindo ela, né? Sempre frisando ou até mentindo, né? Inventando coisas para que ela de fato acredite nisso, que isso de certa forma vai fazer com que ela se desvalorize, vai fazer com que ela acredite nisso e passe a viver com base nisso. Né? E aí ela deixa de... Porque isso afeta todas as áreas da vida. Vai afetar a vida pessoal, a vida com os filhos, vai afetar a vida profissional, espiritual, todos os sentidos. Então ela se sente desvalorizada e a partir disso ela já não se sente competente ou enxergando ali o seu valor para conseguir demandar, né, as outras atividades da sua vida. Porque a gente, às vezes, você vê alguém do seu ciclo, né, seu ciclo familiar, seu ciclo de amizade, às vezes você vê que aquela mulher não se arruma, não passa um batom, né, tá ali, então você pensa, normalmente eu tô falando, aquela mulher é desleixada. Às vezes não, né, Isa? Ela tá passando por uma violência. Sim. Que ela entrou na rede do agressor, né? E isso é o que nós vemos visível. Isso. Né? O abuso ali visível, porque se tem agressão, a gente vai ver também, né? Se é uma dificuldade ali de autocuidado, né? Que, consequentemente, por conta da baixa autoestima, também vamos ver. Só que o que tá por dentro, né, ali internamente dessa mulher, que de fato a gente não consegue enxergar e basta que ela fale. Sim. Isa, e a gente ouve muito assim falar dos sinais, que é a ansiedade e a depressão. Mas assim, quais a frequência para se observar nessas vítimas de violência? Tá. Quando a gente fala de ansiedade e depressão em vítimas de violência, não muda muito dos sintomas propriamente dito da doença em si, né? Uma ansiedade, uma depressão. Mas, no caso da ansiedade, entra aquilo que eu falei sobre hiperalerta, o medo constante, né? A pessoa fica mais vigilante. A gente fala de pisar em ovos, né? De que eu não posso falar qualquer coisa aqui que ele vai reagir, não sei como ele vai reagir, ou ela, né? Diante disso. Então, tem aí uma insônia também, uma inquietação, a ansiedade, ela gera muito isso na mulher. E a depressão, a gente observa tristeza persistente, né? É uma tristeza persistente, insônia também. Percebe perda do prazer, né? Nas atividades que antes para ela era prazerosa, antes ela gostava de fazer, gostava, como a gente falou, de se arrumar, sim, né? A gente vê aí também que é a parte interna, né? Sim. É a depressão. Então, é bom verificar esses sintomas, muito importante, porque são aspectos que a gente muitas vezes considera normal, a gente não acha que é só mais um dia, né, amanhã vai melhorar. E quando a gente fala de depressão, e aproveitar que nós estamos no mês de setembro, né, que é a campanha de Setembro Amarelo, não posso deixar de falar aqui sobre a questão, né, mesmo do autoextermínio, pensamentos
Sim. né? Importante. Que venham aí gerar o que a gente não gostaríamos, né? Então, é importante estar atento a esses sintomas de ansiedade, de depressão. E o acompanhamento psicológico é de extrema, mais uma vez, importância, né? Parece que tudo que a gente vai falar é importante. E assim, com tanta informação, hoje em dia, tem gente que acha que não, né? Que às vezes acha que consegue sair sozinha, e não. Nossa, é muito difícil, Patrícia. A maioria, assim, das mulheres que eu atendo, quando elas chegam, né, tanto lá no projeto, quanto em consultório particular, nós vemos muito caso, assim, de meninas novas, mesmo em relações muito abusivas, e elas falam, eu não consigo, pra mim já tinha acabado aqui, não sei porquê, às vezes tá em uma relação, sabe que aquela relação é abusiva, sabe que faz mal, sabe, mas elas não conseguem sair, elas falam, Isabela, não sei como. Isa, e essa mulher, ela vítima de agressão, ela pode se tornar agressiva perante a sociedade? Porque assim, eu como professora, às vezes você lida com, por mais que, assim, que seja, às vezes, mulheres, né? Você vê assim que ela tá ali explodindo. Às vezes o seu colega do lado, ele fala uma coisa que não tem necessidade, e aquilo ali já se torna uma briga, e aquela coisa você tem que intervir. Isso pode ser violência também doméstica, pode isso? Pode, né? A gente não pode, eu não posso afirmar e falar que é. Sim. Né? Porque precisaria aí conhecer o histórico da pessoa. Mas assim, claro, né? Uma pessoa que vivencia violência, qualquer tipo de violência, né? Principalmente a doméstica, ela fica mais irritadiça, né? E a irritabilidade, ela é um sintoma da depressão. Então, às vezes a vítima, ela não entende, né? Ela não tem, talvez, uma tristeza ali persistente, mas ela tem a raiva. Ela demonstra através de raiva. Então, isso, assim, também é um sinal que a gente tem que ficar em alerta. Porque talvez essa mulher esteja, assim, passando por uma situação de violência. E essa tá sendo a forma dela se defender, dela lidar com isso. E ela só tá precisando porque, assim, às vezes você nota que aquilo não tem necessidade. Então, a gente já tem um pouco, você fala assim, essa pessoa tá com algum problema, ou ela, né, tá passando por um momento de dificuldade. Quando ela dá abertura, a gente vai, conversa, mas tem umas que não, né? Mas, enfim. De que forma os agressores utilizam o isolamento social como ferramenta de controle? Algo muito comum também que a gente observa. Impedir, né, de ver os familiares, impedir de estar em contato com os amigos, muitas vezes impedir a mulher de ir na igreja, né, impedir de estar em situações mesmo sociais cotidianas da vida, ir numa feira. Ai, não, você vai fazer o que na feira, né, vai, enfim, já vem aí com chantagens, com manipulação, para que essa vítima acredite que o correto é ela ficar em casa mesmo, é melhor ficar em casa, vamos evitar conflito. Ela passa, então, a parar de querer conflito, né? Não é porque ela quer, na verdade. Ela quer evitar uma discussão, evitar mais, ser mais uma vez humilhada. Então, dessa forma, o agressor, o abusador, ele tem o controle da vítima, né? Para que ela não tenha, às vezes, fontes de apoio, né? Falar o que tá acontecendo em casa, para quê? Né? Ele sabe que através de um grito, ou tacar alguma coisa na parede, não precisa ser uma agressão física, né? Bater a mão na mesa, ele sabe que ali ele já mantém o controle, né? Sim. Ela não cede. Por que muitas mulheres se sentem culpadas ou envergonhadas ao admitir que sofrem a violência doméstica? Nossa, como que isso é comum, muito meu Deus. Comum. Muito, assim, eu volto essa pergunta pra mim, enquanto mulher, né? Porque, pensa, você tá vivendo uma situação de violência em casa, e aí tem um casamento, né? Assim, igual eu sou casada há 10 anos. Graças a Deus nunca passei por nada do tipo.
Mas me colocando no lugar dessa mulher, eu me sentiria muito envergonhada, eu me sentiria constrangida de falar, poxa, eu me submeto à violência, né? Eu me sujeito a isso. E talvez, igual eu falei, não é porque a vítima quer, é uma situação muitas vezes de vulnerabilidade mesmo, que ela não sabe como sair, não sabe o que fazer, e informação, ter contato, né, com pessoas que possam ali de fato ajudar, acho que isso é primordial. Então, muitas mulheres sim, ficam envergonhadas, elas não querem que os outros saibam, e isso infelizmente faz com que mantenha ali, né, nessa situação de abuso. Isabela, de que forma a experiência de violência doméstica pode afetar a capacidade da mulher de confiar em outras pessoas, em terem outro relacionamento? É a tal da desconfiança, né, Patrícia, que nós observamos também muito, é algo frequente, porque fica aquele medo, né, de entrar novamente em uma relação e se vivenciar outro abuso. Então gera uma desconfiança, não só quando a gente fala de relação, não só em relacionamento amoroso, mas todos os tipos de relação, amizade, né, a mulher fica mais arredia, né, a gente fala com medo de qualquer coisa que for falar, ou como o outro vai reagir, justamente porque por aquela hipervigilância que eu falei, né, a gente tá tão envolvido ali no abuso, que quando a gente sai, é como se a gente não conseguisse mais se relacionar sem que o outro, de alguma forma, fosse nos violentar. Seja Sim. gritar com a gente, seja nos desrespeitar. Então, meio que a gente já espera. A gente não consegue estar, entre aspas, em paz, sabe? Não é familiar. Tipo assim, é tipo uma blindagem, né? Sim. Ai, não quero isso mais, então é difícil. Né? E assim, com um acompanhamento psicológico, com, né, um apoio ali, ela pode ir conseguindo tirar essas amarras, né, e confiando, mas é passos lentos. Sim, eu falo que a psicologia, ela curar a dor interna é muito difícil, né, porque eu acredito que não tem um remédio melhor do que você ouvir, né, porque às vezes eu que tô no meio de vocês, e assim, às vezes vocês, num bate-papo, que às vezes vocês falam alguma coisa, aquilo ali já me, sabe, eu falo, opa, isso aqui é assim, tá, então, assim, a gente vê que, você vê num simples bate-papo, sem ter uma consulta, sem falar de um assunto X, você vê que já, porque vocês, qualquer conversa boba, que seja, vocês já estão trabalhando. Eu acho que fica aquilo tão, né? Intrínseco, Então, assim, acaba indo. Como que o ciclo desse abuso contribui para uma criação de um dependente emocional entre vítima e agressor? A dependência emocional, né? Não tem como a gente falar também de violência doméstica sem citar o ciclo de abuso. Porque quando existe uma dependência emocional, certamente tem o ciclo de abuso. Ele é o precursor ali, né, da violência. E o abusador, ele vem todo galanteador, né, flores, presentes, aí de repente vem a violência, né, às vezes não tão violenta como, né, nós vemos, mas vai sutil no início. E depois, novamente, pedido de desculpa, eu vou mudar. Então, assim, esse ciclo é o que gera dependência emocional. E aí a vítima, ela fica naquilo de, nossa, ele vai mudar, e agora vai. Vai dar porque certo. ele tem um lado bom, Ele né? tem um lado bom. Ele não tem só o lado ruim. Não. Então, é por isso que em muitos depoimentos a gente ouve, assim, foi a última vez, eu que irritei ele. Então, assim, a culpa foi minha. Ou assim, né? Não, é porque ele bebeu muito, ele passou. E não é, né? É triste de ver, porque nem elas têm consciência de quão profundo é, né, elas estarem nessa situação. Elas não têm consciência de que é uma dependência. Às vezes muitas nem sabem, né? Não notam fica isso. nisso. E assim, quando falamos de casamentos, né,
casamentos longos, né, de muitos anos, a vítima meio que já resigna, ela entra em um processo de resignação. Ela aceita, já é assim quero mesmo, não vai mudar, já, pra que eu vou sair? Vou arrumar outro e às vezes vai fazer da mesma forma, né? Assim, a gente nota porque lá na faculdade a gente tem um núcleo de prática jurídica que a gente dá assistência jurídica a essas vítimas que não têm condições, né, de pagar um advogado, e a gente tem lá o núcleo toda terça-feira, da 1 às 5 da tarde, tem a doutora Carol, tem um atendimento humanizado, é um atendimento diferenciado e é uma sala separada, mas, assim, e tem a sala que fica os estagiários também, né? Em outros casos, muitas, quando elas chegam na secretária, elas vão procurar um estagiário comum ali, não a doutora, né, no caso da violência. Aí ela começa a relatar, e aí normalmente o advogado que tá ali, né, ele percebe, fala, não, essa daqui deixa. Aí ele sutilmente, ele encaminha ela para a sala do advogado. Então você vê que muitas vão em procura de ajuda, mas assim, não imaginando que aquilo é uma violência doméstica. Então, assim, com tanta informação, com tanta, né, mas enfim. Isso é muito comum, né, Patrícia? Assim, nós vemos que mulheres ficam anos vivendo assim, né, e não conseguem identificar que isso era uma violência. É muito, muito naturalizado, né? A violência em todos os sentidos na nossa sociedade. E a gente sempre frisa muito isso aqui. Então, com a mulher, é muito mais preocupante, porque ela, já entrando nos outros fatores que a gente trouxe, né, ela se sente desvalorizada, diminuída, e sem força para continuar, porque não tem um apoio esperado pela sociedade. E como que a violência doméstica pode levar a sentimentos de impotência, de perca de controle sobre a sua própria vida, porque ela perde o controle, né, isso? Ela fica perdida. Ela passa a acreditar que ela não consegue, né? Como nós falamos na vida profissional, né? Em coisas que a gente enxerga como básicas da vida de um ser humano, né? E ela entender que ela não tem mais o controle, que agora o outro, tudo que ela vai fazer pode ser agredida, né? Sim, e assim... Trava. Por conta desse controle que já vem do abusador, e consequentemente ela já percebe que não sabe mais o... E como que o sofrimento emocional pode se manifestar em sintomas físicos na vítima? Isso aí é outra coisa também, que a gente falou das agressões físicas que são visíveis, né? Os impactos aí da baixa autoestima na mulher, depressão, mas dores crônicas, sabe? Doenças gastrointestinais, dores de cabeça, frequentes, a gente observa, e que muitas acham que é uma coisa, uma dor de cabeça. E não tem esse discernimento de que é de um estresse emocional, de que é de um abuso que ela vem vivendo, né? Eu chego pacientes pra mim que eu fico, gente, alopécia, o cabelo tá caindo, de estresse. E por conta do que tá vivenciando. Então, são fatores, né, físicos, né, transtornos psicossomáticos que a gente observa nessas vítimas, e que aí elas vão em um médico, vão em uma UPA, em um médico especialista, e que muitas vezes não sabe a causa, de onde vem, e aí vai investigar um pouco mais a fundo, é emocional. Quais são os sinais de que a mulher perdeu a sua identidade e propósito ao longo do tempo, devido ao abuso? A perda de identidade, ela acontece muito. Vem de todo a vivência de abuso. Ela vai perdendo aos poucos, né? Já não sabe mais quem que é, do que ela gosta. Antes ela fazia algo que gostava, já não quer mais, né? Aos poucos, ela vai se perdendo de si mesma. Isso, assim, é muito triste de ver. Porque
É como se a gente tivesse que reconstruir a vida dessa mulher e falar, opa, quem é você? Elas não sabem mais descrever do que elas gostam, qual que é a comida preferida. Se anula mesmo. Se anulam totalmente. Em prol de família, em prol da família. Não tô falando que não devemos cuidar da família, enfim, mas nós vemos, sim, na nossa sociedade, mulheres se anulando, né, deixando de... Essa instituição, né? Sim. Que é família, até que ponto? Esse foi o nosso tema do nosso podcast. Uhum. Então se anulam, né, em base nisso. E isso é triste, porque é aquilo que eu falei, a gente precisa reconstruir do início. Você nasceu pra quê? Qual que é o seu propósito aqui? E assim, eu acredito que afeta os filhos, né? Com certeza. Não tem como criar crianças felizes, crianças sem problemas, sem ser agressiva ou depressiva, né? Quando tem crianças, aí que é mais agravante. Se elas presenciam, se elas escutam, né? A gente já imagina aí os impactos que virão depois na vida delas. Porque as crianças são muito inteligentes, né? Elas percebem. Às vezes a agressão nem acontece na frente dela, mas elas percebem aquilo. Então, de alguma forma... Aquilo afeta. Que a gente falou da irritabilidade, né? A mãe às vezes fica mais irritadiça, não tinha a mesma paciência de antes, né? Com os filhos. Tudo consequência, né? De estar vivenciando o abuso. Isa, a gente tá chegando ao fim do nosso tempo e você quer colocar mais algum pontinho aí que possa ajudar essas vítimas? É um assunto pesado, um assunto delicado também de se falar, porque muitas mulheres não têm esse discernimento, como a gente vem falando, né? Sim. De que vivenciam isso, então eu acho que a palavra é importante, a importância disso. Né, delas saberem que um grito, um desrespeito, né, isso não é natural, a gente não vai naturalizar, isso não é porque, é o início, né, ele vai mudar, e eu sei que muitas se apegam nisso, de que ele vai mudar, de que eu vou conseguir melhorar ele, então a gente olhar para dentro da gente, enquanto mulher, e saber qual é a nossa responsabilidade nisso, a gente precisa mudar o outro, a gente quer, quais são as consequências disso, o outro quer, né? Porque a gente não muda ninguém, a pessoa precisa querer. O amadurecimento, isso aí tudo é interno, né? Muito subjetivo, muito particular. Então, antes de entrar em uma relação, ter um autoconhecimento, sabe? Adquirir esse autoconhecimento, se possível, procurar um acompanhamento psicológico, fortalecer a autoestima, porque muitas mulheres vêm, sim, de famílias muito caóticas, de violência, de ambientes familiares muito violentos, que elas naturalizam isso, e elas buscam por isso, e que essa adrenalina faz parte da vida delas, de estar ali em constante... Em todos os níveis sociais, né? Todos, não temos isso de, porque é a classe social tal, não. Em todos os níveis sociais, nós vemos isso. Então, fortalecer a autoestima e saber o que ela quer para a vida dela, antes de entrar em uma relação. E, claro, sabendo, né, quem ela é. Acho que é o primordial, assim. Então, Isa, eu quero te agradecer, tá? Por você ter vindo aqui, essas palavras sábias. Eu tenho certeza que essas palavras vão ajudar alguém, que vai fazer diferença na vida de alguém. E esse projeto, esse podcast é para elas, para as vítimas de violência doméstica. Sim. Obrigado. Tchau, pessoal.